Então, pessoal, beleza? Hoje a gente vai conversar. Já chegou um caso desse para você? E aí, você sabia o que fazer? Atendeu direitinho? O que você fez? Ah, eu fiz a resina, eu fiz a colagem de fragmento, ficou lindo, joia. Beleza, só que isso não é o mais importante. A questão estética é importante, mas o pior efeito do traumatismo é um negócio chamado reabsorção radicular, que é um problemaço, que é bem mais complicado de resolver e que merece muito mais da nossa atenção do que a questão estética. E o que tem a ver traumatismo com reabsorção radicular? Tudo! Nós vamos fazer essa ligação no final desse vídeo. Eu dividi esse assunto de traumatismo e reabsorção em 2 vídeos. Nesse primeiro agora, eu vou falar mais das questões biológicas de reabsorção de tecido mineralizado. E no próximo a gente vai falar bastante das questões clínicas, do que vai fazer, montar o protocolo e etc. Vamos lá? A bibliografia que eu sugiro para você estudar esse assunto é o capítulo 23 e o 24 do livro do professor Hélio Pereira Lopes e Siqueira Júnior, e também esses 2 trabalhos do professor Alberto Consolaro, que é uma autoridade nesse tipo de assunto. Ô, gente, para entender reabsorção dentária, a gente tem que entender um pouquinho a respeito de reabsorção óssea, que é um processo muito parecido, executado basicamente pela mesma célula, só que bem mais estudado há muito mais tempo. O que a gente descobre é que o processo de reabsorção óssea que o osteoclasto faz o tempo inteiro tem muito a ver com o processo de reabsorção dentária. Por que o nosso organismo está o tempo inteiro reabsorvendo o osso? Por causa do íon importantíssimo que a gente tem, chamado cálcio. Como a gente não produz cálcio, a gente só adquire via alimentação, é muito importante que o nosso organismo mantenha o nível de cálcio sempre equilibrado. E que quando falta cálcio na circulação, ele seja imediatamente reposto. É aquela história, tem alguns produtos que tem que estar prontinho na geladeira para pegar, não dá tempo de ir no supermercado. É o caso do cálcio. Sabe? O cálcio tem que estar à disposição do nosso corpo 24 horas por dia. Por isso que precisa existir um mecanismo rápido de reposição de cálcio e uma forma de guardar a sobra do cálcio, jogando fora só o mínimo possível. E aonde que esse cálcio pode ser guardado e retirado com rapidez? Osso. Você sabia que uma das mais importantes funções do tecido ósseo é guardar cálcio? Toda vez que a taxa de cálcio circulante está baixa, a nossa glândula paratireoide produz um hormônio chamado paratormônio, que serve para estimular a reabsorção óssea e fazer com que a taxa de cálcio aumente de novo. Com a reabsorção óssea, o cálcio é retirado do osso e jogado no sangue. Aí quando a taxa de cálcio chega no nível normal, a nossa glândula tireoide produz um hormônio chamado calcitonina, que faz o contrário. Interrompe a reabsorção óssea para fazer com que o nível de cálcio pare de subir e volte para o nível equilibrado que a gente precisa. As células responsáveis por controlar isso são o osteoblasto, que vai guardar o cálcio no osso, e o osteoclasto, que vai retirar o cálcio do osso. Mas por que você está falando tanto de osso? Eu quero saber do dente. Eu sei, mas é porque o processo de reabsorção óssea que o osteoclasto faz é muito parecido com o processo de reabsorção dentária, que o osteoclasto também faz. Como a reabsorção óssea acontece o tempo inteiro, ela é muito mais estudada. Se você entender um, você entende o outro. O osteoclasto é uma das células mais fantásticas que a gente tem no corpo. Os mecanismos que ele utiliza para reabsorver osso são espetaculares. Ao contrário do que muita gente pensa, o osteoclasto não é uma célula óssea. O osteoclasto é uma célula imunológica, ele vem lá da medula óssea, linhagem mieloide, junto com outras células sanguíneas.
E agora tem uma frase super importante que eu preciso que você anote. Osteoclasto só reabsorve tecido mineralizado completamente exposto, sem proteção. Em outras palavras, para o osteoclasto reabsorver, o tecido mineralizado tem que estar sem nenhum tipo de proteção, nem celular e nem de membrana revestindo. É só assim que ele consegue grudar. O processo de reabsorção óssea, gente, já está estudado há muito tempo. Ele se baseia num mecanismo já bastante citado, chamado interação Rank-L-OPG, que é basicamente o seguinte. Quem vai participar são essas duas células aqui, ó. O osteoblasto, que é uma célula óssea, essa azulzinha aqui, e o osteoclasto, que é essa célula rosa, que está chegando aqui, que é uma célula imunológica. Tudo vai começar quando a concentração de cálcio circulante diminui. Quando isso acontece, a paratireoide produz o hormônio PTH, paratormônio, e o paratormônio é percebido pelo osteoblasto. Só o osteoblasto tem receptor para o paratormônio. Então, quando o osteoblasto percebe a presença de paratormônio, ele chega à conclusão que a concentração de cálcio está baixa e que tem que aumentar. Nesse caso, o osteoblasto vai liberar uma molécula chamada Rank-L, que é essa bolinha verde aí, ó. O Rank-L, ele tem como alvo o osteoclasto, que tem o receptor para essa molécula. O que é o receptor? É a antena que serve para o Rank-L encaixar. O receptor do Rank-L é o Rank, essa florzinha vermelha. O Rank, então, está presente na superfície do osteoclasto. Então, o osteoblasto libera Rank-L, o Rank-L se encaixa no Rank, no osteoclasto. Quando o Rank-L se encaixa no Rank, ele provoca duas coisas. Primeiro, o osteoclasto se diferencia, termina a sua especialização, adere à superfície óssea. Quando ele adere, ele emite essas projeções citoplasmáticas que a gente chama de borda franjada ou borda em escova, que vai aumentar a superfície de contato entre célula e osso e vai começar a absorver osso. Ele está fazendo isso para retirar cálcio do osso e jogar no sangue. Tem como retirar o cálcio do osso sem destruir o osso? Não, por isso que ele reabsorve. Certo? Ele vai fazendo isso até a taxa de cálcio chegar num nível plasmático normal. Muito bem. Quando isso acontece, quando a taxa de cálcio atinge determinado nível e começa a subir, aí a glândula tireoide produz um outro hormônio, a calcitonina. O que a calcitonina faz? Quando o osteoblasto percebe a presença de calcitonina, ele para de produzir Rank-L e começa a produzir OPG, que é essa moléculazinha amarela. A OPG tem exatamente a mesma forma do Rank-L para ela conseguir encaixar no mesmo receptor Rank. Só que quando a OPG se encaixa no Rank, ao invés do osteoclasto se diferenciar e reabsorver osso, acontece o contrário. Ele para a diferenciação e para de reabsorver. Ou seja, a OPG é uma molécula que compete com o Rank-L pelo receptor Rank. Quando tem muita OPG e o Rank está ocupado pela OPG, não tem reabsorção óssea. Além disso, gente, o osteoclasto também tem receptor para calcitonina. Então, quando a calcitonina é liberada, ela pode se ligar diretamente ao osteoclasto e isso faz com que ele pare de reabsorver para que a taxa de cálcio não continue aumentando. Tudo bem? Um outro desenho esquemático que eu queria te mostrar é o desenho do osteoclasto durante o processo de reabsorção.
Dá uma olhadinha aqui, tem muita substância aí, eu não vou citar todas não, só lembrar as mais importantes que a gente já conversou. Ó, o osteoclasto, quando ele vai reabsorver, ele funciona como se fosse um desentupidor de pia, sabe? Ele gruda na superfície do tecido mineralizado desde que não tenha nenhuma proteção sobre o tecido mineralizado. Foi aquele negócio importante que eu te pedi para anotar. Ele gruda formando um círculo isolado para criar na região central que ele vai reabsorver um microambiente que não vai sofrer influência nem vai sofrer penetração de outras substâncias. Então ele consegue liberar os constituintes que ele precisa para degradar o tecido ósseo. O que mais que a gente pode ver no desenho? Ó, o receptor principal para RANKL, que é o RANK, que está lá em cima. O osteoclasto tem também receptor para calcitonina, ou seja, o receptor para aquele hormônio que vai servir quando a taxa de cálcio já chegou no nível para ele parar de reabsorver. Tem receptor para calcitonina também ali à direita, que é essa bolinha azul. A bolinha azul é calcitonina, né? E o local de encaixe é o receptor. A membrana dele tem essa série de dobras aí que a gente chama de borda em escova, que serve para aumentar a superfície de contato, para ter mais liberação de enzima, mais liberação de ácido, para fazer a reabsorção. Só que tudo que a gente conversou até agora foram processos fisiológicos, né? Quando a gente está falando de reabsorção óssea por conta de taxa de cálcio, são coisas normais de acontecer. Nem sempre é assim. Às vezes, o osteoclasto pode passar a reabsorver por causa de processos inflamatórios, e aí começa o problema. Por exemplo, quando a etiologia da reabsorção não é a taxa de cálcio, mas é, por exemplo, bactéria, o osteoclasto ele pode se comportar da mesma forma em relação à reabsorção, só que o pessoal que está dando as ordens para ele são outras pessoas. Lembra da bactéria gram-negativa que tem LPS na parede? Pois é. A bactéria gram-negativa, pela presença de LPS na parede bacteriana, faz com que o macrófago produza RANKL. É o mesmo RANKL que você acabou de ver. E toda vez que o osteoclasto percebe a presença de RANKL, sabe o que ele faz? Reabsorve. Só que essa produção de RANKL pelo macrófago, ela pode ser mais duradoura e mais agressiva, dependendo de quanto de bactéria que a gente tiver, de qual é o tamanho da infecção. Quando é o osteoblasto que está produzindo RANKL e OPG, é um processo fisiológico e que faz com que o osteoclasto reabsorva tecido mineralizado de uma forma mais controlada. Mas, quando as células que estão dando as ordens são células do sistema imunológico, aí a produção de RANKL e OPG também acontece, só que esse processo de reabsorção pode durar mais tempo, já que ele não depende de concentração de cálcio, ele depende de infecção e de inflamação tecidual. Ou seja, a chave da reabsorção dentária radicular pós-trauma está aí. Lembra daquela questão que a gente ficou de esclarecer no final do vídeo? O que traumatismo tem a ver com reabsorção? Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar daquela frase que eu te pedi para anotar. Olha, osteoclasto só reabsorve tecido mineralizado desprotegido, não foi? Pois é. O que protege a raiz do dente dela ser reabsorvida pelo osteoclasto? Os cementoblastos, que formam a camada celular em cima do cemento e que não deixam o osteoclasto grudar, aderir.
O que acontece durante o traumatismo? Muitas vezes, uma grande camada de cementoblastos morre. O cementoblasto morreu. O cemento, que é tecido mineralizado, ficou desprotegido. Além disso, a gente ainda tem um processo inflamatório causado pelo trauma. E essa inflamação vai trazer células inflamatórias para o local. Por exemplo, macrófago. E o macrófago vai produzir TNF, interleucina 1 e RANquiL. Pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Células inflamatórias, tecido mineralizado sem proteção. Produção de RANquiL, o osteoclasto gruda no cemento e reabsorve a raiz. Isso é muito importante, gente. Essa é a ligação que a gente precisava de saber. O que tem a ver traumatismo com reabsorção radicular. E por que a gente precisa de prever isso todas as vezes que a gente atende um paciente que sofreu traumatismo dentário. Vamos fazer um resumão? A importância do cálcio e da fisiologia óssea. O nosso organismo está acostumado a depositar cálcio no osso e retirar cálcio do osso o tempo inteiro. Por isso que a fisiologia óssea tem tanto a ver com a reabsorção de tecido mineralizado. Quem é o osteoclasto? Como que ele funciona? Ele é a célula responsável pela reabsorção óssea. Ele funciona aderindo diretamente ao tecido mineralizado para retirar cálcio e jogar no sangue, em situação fisiológica. Para reabsorver o osso, o osteoclasto e o osteoblasto conversam através de duas moléculas, RANquiL e OPG. O RANquiL estimulando a reabsorção e o OPG impedindo a reabsorção. Nesse processo, o osteoblasto é que dá as ordens, porque só o osteoblasto é que tem receptor para o paratormônio. Osteoclasto só adere em tecido mineralizado sem proteção. A reabsorção pode ser controlada ou pelo osteoblasto, num processo fisiológico, ou por células inflamatórias, num processo de reabsorção inflamatória. Ambos regulados por RANquiL. Mas, quando o processo é regulado pelas células inflamatórias, ele pode ser mais agressivo e mais duradouro. Nossa pergunta-chave: o que tem a ver traumatismo com reabsorção? É através do traumatismo que acontece a morte dos cementoblastos que protegiam o cemento e a inflamação do ligamento periodontal, que permite a vinda de células inflamatórias e liberação de RANquiL. O RANquiL se liga ao osteoclasto, que já está grudado no tecido sem proteção, e assim inicia um processo de reabsorção dentária, reabsorção da raiz. Então, gente, deu para entender um pouquinho a biologia da reabsorção? Desculpa o excesso de termos, mas tem alguns que a gente tem que falar. Se você gostou, não esquece de fazer inscrição no canal e dar um like. No próximo vídeo, a gente vai ligar tudo que a gente falou agora com o atendimento clínico que você vai fazer quando chegar para você um paciente que sofreu trauma. Abraço!